Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos ver nessa aula uns fundamentos de transporte, o tempo de viagem e o tempo de ciclo. Vamos aprender aqui três conceitos fundamentais: o tempo de viagem operacional, o tempo de ciclo e um decorrente deles, que é a chamada velocidade comercial ou operacional, a velocidade média de transporte de uma linha. E vamos aprender sobre impactos no desempenho nessa web-aula sobre o impacto na velocidade comercial e também no custo quilômetro em função do capital necessário decorrente do tempo de viagem, tempo de ciclo. E em outra web-aula veremos o impacto do tempo de ciclo na frequência e na capacidade de transporte e também no headway e tempo de espera do usuário. Vamos aprender aqui os fatores que afetam o desempenho do tempo de viagem operacional e tempo de ciclo, que são eles, e como esses fatores afetam, a capacidade de aceleração e desaceleração ou frenagem, a definição da máxima velocidade que o veículo percorre entre paradas, como que as paradas intermediárias em quantidade e tempo de parada afetam o desempenho do tempo de ciclo, tempo de viagem, e a extensão da linha. Vamos então começar com uma linha de transporte teórica, que será usada para a nossa análise e nossos cálculos. Então, nossa linha de transporte possui uma extensão L em quilômetros, uma distância entre paradas medida em metros ou em quilômetros. Nós temos aqui então N-1 paradas para N segmentos. Observe que tem uma régua de 10 centímetros. Ela possui 10 segmentos e 9 divisões. N-1 divisões, 10 segmentos. Então temos N-1 paradas intermediárias para N segmentos. E temos então claramente que esse N segmentos é dado pela extensão, pela razão entre a extensão e a distância entre paradas. No nosso ônibus acelera, anda em V constante, depois desacelera e para na parada e fica um tempo parado. Então temos esses 4 movimentos em aceleração, em V constante, aplicando a frenagem, desacelerando e parado. Então, temos aqui para cada segmento os tempos respectivos, tempo acelerando, tempo V constante, tempo de frenagem, para o segmento S1, o segmento S2 e o segmento Sn. Portanto, teremos N tempos de aceleração em V constante e em desaceleração ou em frenagem. O tempo das paradas serão N-1 vezes o tempo parado. Só se considerarmos que no embarque inicial, na origem, o embarque corresponde a meio tempo parado e o tempo no destino terminal corresponde a meio tempo parado, teremos N-1 mais meio, NTP. Temos então nossa primeira equação do tempo de viagem operacional, composta dos tempos em movimento e os tempos parados. Vamos ver então como entender esses valores em variáveis conhecidas. Nós conhecemos então a capacidade do veículo em acelerar. Nós sabemos e podemos definir o máximo de velocidade entre paradas. E também sabemos o tempo de frenagem ou desaceleração do veículo, que é uma definição técnica que temos dos veículos, ou que podemos definir como uma definição para veículos. Temos as paradas em distância, então temos a distância que vamos aqui assumir como D constante, e temos o tempo de parada, que vamos assumir como constante, e que o veículo para em todos os pontos. Então, esse é nosso modelo. E não incluímos aqui os sinais de trânsito. Então, esse modelo produz esse gráfico de operação ao longo do tempo da linha, acelera, anda em V constante, desacelera, para, vai de novo, V constante, etc. E vai assim até o final da linha. Esse é o nosso modelo teórico. Vamos ver como é que esse modelo se adapta ao mundo real. Então aqui temos nosso modelo teórico, aqui em cima, e aqui um gráfico de um ciclo de viagem de um ônibus chamado Bus Cycle,
em Braunschweig, na Alemanha, e a gente vê que esse nosso modelo não está muito longe do modelo real de operação. Né? Se botarmos um sobre o outro, observe, temos aqui uma grande similaridade. É claro que o modelo real não é exatamente igual ao nosso, né? Às vezes para baixo, às vezes para cima, às vezes menos. Distâncias não são nem sempre equidistantes, enfim. Então, mas, digamos assim, a grosso modo, não parece que temos um modelo muito distante da realidade. Vamos ver outros casos. Vamos comparar aqui com Paris, com Los Angeles, Estocolmo, Helsinki, cada um. Do mesmo modo aqui, podemos ver em Paris nosso gráfico, né, acompanhando hora igual, hora mais alto, hora mais baixo, enfim. Na prática, né, se a média dessas velocidades for a mesma para o ciclo, é indiferente se temos um ciclo variando ou com esse máximo de velocidade constante. De qualquer modo, vê que está aqui bem próximo em Paris, em Los Angeles também, olha só aqui, o nosso gráfico se encaixando, embora aqui às vezes divisões não na mesma distância paradas. Estocolmo também, observe aqui, ó, né? Então, temos aqui muito parecido. Helsinki um pouco diferente, mas também a mesma lógica. Enfim, nosso modelo teórico se aproxima bastante do modelo real. Aqui temos o modelo da Bélgica, Bruxelas. Do mesmo modo aqui a gente vemos aqui, ó, né? Aqui no caso, em Bruxelas, um espaço grande parado, algum fenômeno aconteceu aqui, alguma coisa acontece, não sei o que é, mas enfim, então parecido. Aqui na FRN, nosso circular tem esse perfil de operação, até velocidades altas aqui, ó, exageradas, não precisa disso. E ele foge um pouco ao nosso modelo teórico. Aqui o que sugere é que o modelo da FRN precisa ser melhorado, temos que melhorar no circular. Então, nosso modelo, ele, do ponto de vista do perfil da operação, é parecido com o modelo real e vamos considerá-lo suficientemente parecido para fazer análise. Um outro conceito que temos, outro fundamento, é de que a nossa taxa de aceleração do veículo é constante. Na verdade, para veículos a combustão não é assim, né? Então a tecnologia de combustão e de caixa de transmissão, as marchas, faz com que a baixas velocidades tenhamos uma taxa de aceleração maior e quanto mais a velocidade aumenta, essa taxa vai caindo, né? A capacidade de aceleração é declinante com a velocidade. Então, não é muito correto. Mas se assumimos aqui, por exemplo, 1,1, né, por uma faixa de velocidade de 0 a 50, o que perdemos aqui, né, ganhamos do outro lado. Então, de certo modo, podemos assumir aqui uma taxa média de aceleração entre uma certa faixa de velocidade operacional. Bom, então dito isso, vamos ver então a equação do tempo de viagem operacional, que é o objetivo central dessa web aula. Temos nossa linha típica, né? N vezes o tempo movimento e N vezes o tempo parado. Vamos aqui usar nosso Sir Isaac Newton, que é as equações simplificadas da física, velocidade igual a aceleração vezes tempo, né? Aceleração é dv/dt, etc., que já está na forma mais simplificada. O espaço, um meio de até o quadrado, v constante, no caso v constante, x igual a vt, etc. Então, as equações que Newton descobriu e formulou serão a base dessa análise. Primeiro caso, vamos tentar entender logo, então, o que podemos ter de conhecido. Nós conhecemos o tempo de parada, nós definimos o tempo de parada. Então, e temos a quantidade de paradas. Ou temos a estatística do tempo de parada, né, a medição estatística. Então, isso é conhecido. Então, temos quantas paradas menos 1, né, n mais 1, n menos 1 paradas nós temos. Temos o tempo de parada. Nos falta entender, então, o tempo em aceleração, o tempo v constante e o tempo em f. Aceleração, movimento acelerado. Tempo de frenagem, movimento desacelerado. Então, podemos aqui calcular com as equações de Newton básicas. Vamos obter, então, essas equações. Então, de cara aqui temos CV igual a T, T igual a V sobre A, né? V sobre A. Então, portanto,
o tempo acelerado é V sobre A e o tempo em frenagem é V sobre F. E aqui direto jogamos na nossa equação, nos termos A e F, temos a substituição V sobre A e V sobre F, colocando aqui em evidência esses termos conhecidos e tirando o que eu desconheço, temos uma expressão, isso aqui agora é conhecido, que eu conheço V, conheço A, conheço F, conheço N, não conheço TV ainda e conheço isso aqui tudo. Então temos a nossa primeira equação já com uma fórmula bem extensa, já conhecida. Falta identificar então o tempo e velocidade constante. Então essa análise será feita usando então de novo as equações de Newton. Então esse V constante, x igual a vt, então a distância percorrida em V constante é velocidade vezes o tempo em V constante, aqui subscrito. Então esse tempo em V constante é a distância sobre velocidade. E a distância em total, né, essa distância que é percorrida nos três trechos, corresponde à distância acelerada em V constante e em frenagem. Então, portanto, o d em V constante, aqui, vai ser a distância total menos essas duas distâncias acelerando ou em frenagem, que podemos conhecer. Usando novamente a equação de Newton para o movimento acelerado, x é um meio de AT2, aceleração é dv dt, né, V sobre t. T, então, é V sobre A. E eu posso, então, substituir o V sobre A no T aqui, porque eu conheço o V e conheço o A. Vamos ter, então, a distância acelerada 1 meio de AT ao quadrado, né, aqui. E substituindo o T por V sobre A, temos V ao quadrado sobre A ao quadrado. Cortando aqui A ao quadrado com A, temos a expressão da distância do período em que o veículo está acelerando, e que, de modo simétrico, é também a do período em que o veículo está desacelerando. Já temos, então, um avanço, levando esses valores aqui para essa expressão aqui, né? Substituindo em dA e dF os valores que obtivemos agora há pouco. Vamos ter, então, e botando esse D aqui para fora, D vezes V, está aqui ele, 1 sobre V vezes dA, dF, trazendo para cá, né? Vamos ter D sobre V, menos 1 sobre V, 1 meio V2 sobre A, 1 meio V2 sobre F. Colocando isso em evidência, temos D sobre V, 1 meio indo para fora, menos 1 meio de V, 1 mais A, sobre 1 sobre A, mais 1 sobre F. Já estamos avançando. Trazendo para cá agora esse desdobramento, vamos pegar esse termo aqui e jogar dentro da equação principal. Então, vamos ter que o tempo de viagem é esse primeiro termo, mais N vezes NTV, mais o NTP que tínhamos aqui, né? Fazendo aqui, então, as manipulações, NDV fica colocado aqui, e o N multiplicando para dentro do colchete, fica menos meio NV, 1 sobre A mais 1 sobre F, o NTP está fora. Observe, então, que temos aqui NV, 1 sobre A, 1 sobre F, e menos 1 meio de NV, 1 sobre A, 1 sobre F. O que nos dá, então, meio NV, positivo, 1 sobre A, 1 sobre F, né? 1 menos 1 meio é 1 meio. O NTP está aqui conhecido, e ND sobre V. ND sobre V, por sua vez, né? N vezes D é igual a L. Quer dizer, N vezes a quantidade de segmentos, a distância entre segmentos, é a extensão total da linha. Temos, então, nossa expressão da tempo de viagem operacional baseada em variáveis conhecidas. Antes de seguir adiante nossa análise do tempo de viagem operacional, observe que, em função da distância de paradas, haverá um V máximo possível, porque aqui nosso modelo teórico, né? Acelera, V constante, desacelera. Entretanto, haverá um ponto onde ele tem que parar de acelerar para começar a reduzir velocidade, senão ele não consegue parar na parada. Quer dizer, se passar desse ponto,
ele não irá mais parar na parada como esperado. Então, basta eu igualar a expressão do tempo em V constante a zero e fazer as devidas manipulações, né? Então, igualando a zero, dv passando para um lado, temos dv a 1 meio de v, vezes 1 sobre a mais 1 sobre f, passando o v para cá, v ao quadrado, sobre 2d, botando v para o lado de cá, temos v ao quadrado é 2d sobre 1 mais a mais 1 mais f, portanto, extraindo a raiz, temos a velocidade máxima dado um d, em distâncias entre paradas, uma capacidade do veículo acelerar, uma capacidade dele de desacelerar, e se eu quiser obter em km por hora, vezes 3,6, temos em km por hora. Então, haverá um V máximo para cada um desses parâmetros estabelecidos. De volta ao nosso tempo de viagem operacional, vamos aqui fazer umas mudanças de variáveis para ter uma coisa mais do dia a dia. Geralmente, o V nós usamos em km por hora, mas aqui está em metro por segundo. Então, temos que converter o V para km por hora. Vamos usar o tempo de parada, geralmente em segundos. Aqui é metro por segundo, tudo bem. O L em extensão vamos usar em quilômetro. Então, vamos ver essas conversões todas para ter uma equação apropriada. Depois queremos o tempo de viagem em minutos, no caso de transporte público urbano. No caso de avião, será em horas, né, por exemplo. Então, cada caso tem a sua tipo de valores a serem estabelecidos. No caso aqui, vamos usar em minutos para o transporte urbano como nosso exemplo que estamos usando. Então, temos que converter essas unidades para botar metro por segundo em km por hora sobre 3,6. Ok. Se eu quero transformar aqui, se eu estiver usando o L em quilômetros e o V está em km por hora, temos que transformar isso aqui para metro por km por segundo, né? Então, km por hora equivale a 1 sobre 3.600 km por segundo, né? Cada hora são 3.600 segundos. Levando isso na expressão lá, né? V 1 sobre 3.600 vai subir na expressão. Temos aqui essa expressão para converter o V em km por hora em km por segundo, que dá a expressão em segundos. Então, temos aqui esse termo em segundos. Esse termo já está em segundos, que o tempo de parada é em segundos. E esse termo aqui agora está em segundos. Essa expressão, então, do tempo de viagem operacional em segundos. Se quisermos em minutos, que é o caso, temos que dividir por 60. E então, 1 sobre 60 vezes toda essa expressão, vamos ter o tempo em segundos, o que dá então essa equação agora, onde temos aqui em km por hora a velocidade, o tempo de viagem operacional em minutos, aceleração e frenagem em metro por segundo ao quadrado, e o tempo de parada em segundos, e o L em quilômetros. Como acontece a variação do tempo de viagem se eu mudar a velocidade máxima entre paradas? Vamos ver então, assumindo aqui nossa equação, com esses parâmetros que nós já definimos, vamos ver como é que funciona isso. Então, pegando aqui o caso, se eu quero entender como é que funciona uma variável em relação como é que uma variável é impactada pela variação de outra, né? Isso é a chamada, usamos a derivada para essa análise. Então, derivando o tempo de viagem em relação a V, né? Temos aqui, derivando NV, o V some, o NTP vai a zero, e aqui temos 1 sobre V, menos o V, 1 sobre V ao quadrado. Temos a expressão da derivada do tempo de viagem em relação à velocidade. Outra expressão que podemos obter dessa aqui é, então, a variação do tempo de viagem operacional é igual à variação da velocidade vezes esses termos. Observe que se dv variar positivamente, o tempo de viagem operacional vai variar de acordo com um valor inicial constante, que é esse, menos esse valor aqui. Veremos que, em geral, essa variação é negativa. Entretanto, observe que ela é negativa variando cada vez com menor impacto, dado essa inverso da velocidade. Quer dizer, a cada velocidade superior, o impacto de aumentar do dv é menor no dt0. Isso vai ser mostrado agora para vocês em números e em gráficos. Então, usando aqui uma linha com 9 km, a distância de parada 300 metros. Então, o N
L sobre D 30, aceleração 1 metro por segundo ao quadrado e a taxa de frenagem 1,5 metros por segundo ao quadrado. Primeiro cálculo, o V máximo possível, né? Dado o D, o A e o F, nós temos 68,31 km por hora de V máximo nessas condições. Calculando então, pegando essa derivada aqui, jogando os números nela, vamos ter essa expressão aqui, a cada quilômetro que eu vario, de 5 em 5, o que acontece com o impacto, né, da derivada, ela é cada vez menor, é assintótica. Então, o impacto da variação da velocidade no tempo de viagem é sempre de reduzir o tempo de viagem. Entretanto, a cada velocidade que está, quanto mais alta é a velocidade, menor é o impacto dessa variação da velocidade no tempo de viagem operacional, o que produz essa curva aqui. Então, é uma curva assintótica, né? Então, para baixas velocidades, há um grande ganho em em aumentar a velocidade, perdão, mas para velocidades mais altas, você aumentar a velocidade produz um pequeno ganho no tempo. Então, começa a haver então uma variação até onde compensa você aumentar a velocidade do veículo versus outros fatores como segurança, custo de manutenção, consumo de combustível, emissão de poluentes. Aqui esse mesmo gráfico anterior ampliado e com números, né? Então aqui variando 5 km por hora, o ganho aqui inicial foi da ordem aqui de 18 minutos a menos. Depois aí cai um pouco menos para 9 minutos aproximadamente. Depois para 6, depois para cerca de 4, depois para 3, 2, e assim vai. Observe que, embora aqui eu estou sempre aumentando de 5 em 5 a velocidade, cada vez o impacto é menor. Então haverá um momento em que há de se avaliar até onde é suficiente ter uma velocidade que não compromete o tempo de viagem, que no caso você a partir daqui começa a ver um ganho mínimo em tempo de viagem operacional, mas um impacto grande devido ao aumento da velocidade, em segurança, em consumo de combustível, energia e outros riscos de manutenção, enfim, várias coisas ruins começam a acontecer sem haver o benefício efetivo do ganho no tempo de viagem operacional. O que acontece se variarmos também a distância entre paradas? Então aqui temos em cada uma dessas cores, desses gráficos, a distância entre paradas, e observe para cada uma delas, ela para em algum lugar, porque esse aqui é aquele V máximo decorrente de cada distância entre paradas e o padrão do veículo. Então, mas observe aqui, olhando aqui na vertical, nós vemos o efeito, né, nessa linha azul aqui, de variar a distância de parada. Então, de 100 para 200 metros, o ganho é muito grande em tempo de viagem. De 200 para 300 também, aqui está de 100 em 100. Aqui para 400 já diminui, e aí começa a ver aqui um ganho pequeno. Então, que sugere que aqui a linha azul é o 400, que é essa. De 400 em diante, o ganho em aumentar distâncias começa a diminuir e praticamente fica assintótico também. Então, há de ver, dependendo do caso, qual é o benefício em aumentar a distância de paradas, porque o usuário passa a ter que caminhar mais para chegar até o ponto de parada, quanto mais você aumenta a distância entre elas. Olhando na horizontal, a gente tem o impacto da variação do tempo de viagem em função da velocidade. Então, pegando aqui essa linha azul, que é de 400 metros de paradas, nós vemos aqui que chega uma hora em que começa, né, o impacto de aumentar a velocidade, é pequeno no tempo parado. O que aparece aqui
nessa tabela ao lado, né? Então aqui tem o impacto na vertical da velocidade dada uma distância e na horizontal, dada uma velocidade, o impacto do aumento da distância entre paradas. Vê que, por exemplo, aqui, se eu estiver aqui a 50 km por hora, não consigo parar a cada 100 metros, não há como parar. E o aumento da distância de paradas dá um ganho significativo aqui, inicial, 26 para 20,9, depois para 17, depois 16,9, e praticamente agora começa a ter distâncias, tempos pequenos de ganho, né? Então, o aumento da distância de paradas também torna-se assintótico, assim como o da velocidade. E se variarmos o desempenho do veículo, né, a capacidade de acelerar e de desacelerar, no caso, o transporte rodoviário urbano. Bom, aqui temos então o nosso gráfico, nossos mesmos dados anterior. Vou pegar aqui uma outra distância de paradas de 450 metros, que dá N igual a 20. A taxa de frenagem fixa para ver o efeito da aceleração, derivando o tempo de viagem em relação à aceleração. O NTP não tem aceleração, vai a zero, esse também vai a zero, isso aqui vai a zero, sobra então esse termo a ser derivado. Então ficamos com N menos NV, 432, 1 sobre A ao quadrado, e aquela outra expressão de que o tempo, o acréscimo ou redução do tempo de viagem operacional em função da variação da aceleração é negativo. Então, quer dizer, todo aumento de aceleração produzirá uma redução do tempo de viagem. E essa curva está aqui. Só que, do mesmo modo, ela é baseada no inverso do quadrado da aceleração. Então, também é assintótico. Quer dizer, a cada aceleração mais alta, o impacto na redução do tempo de viagem vai reduzindo e vai caindo. Então, chega uma hora em que você não tem benefícios. Mas, para você aumentar a aceleração, tem que aumentar a tecnologia, o custo do veículo, o motor, enfim, uma série de fatores que encarecem. Então, acaba se tendo um padrão operacional suficiente para o transporte público em termos de taxa de aceleração de veículos. Vocês vão ver que esse é o padrão, por exemplo, das taxas de aceleração de ônibus, de tram, de metrô. Porque não precisa mais que isso. E aumentar mais a capacidade de aceleração não vai ter benefício nenhum, muito pouco, no tempo de viagem operacional, que é assintótico a partir desse período. Bom, então falamos aqui do tempo de viagem operacional. Vamos ao outro conceito, que é o tempo de ciclo. O tempo de ciclo, basicamente, é o tempo do veículo ir até o destino, ficar lá algum tempo, voltar e ficar algum tempo na origem inicial. Então, o tempo de ciclo é o tempo na origem, o tempo de viagem operacional de ida, o de volta, um tempo no destino, um tempo na origem adicional. Ou, se os dois movimentos forem iguais, duas vezes o tempo de viagem operacional, mais um tempo no terminal de destino e um tempo no terminal de origem. Então, esse é o período com que o veículo consegue percorrer a linha, voltar e chegar no mesmo ponto. Então, isso é o tempo de ciclo. A velocidade média de um veículo vai ser, então, o caminho para ir, L, sobre o tempo de viagem operacional, mais o caminho para voltar, L', sobre o tempo de viagem operacional, sobre 2, a média dos dois percursos em movimento do veículo. Ou, se quisermos dizer, a extensão da linha para o ciclo pelo tempo de ciclo total. Em resumo, essa nossa equação do tempo de viagem operacional contém os elementos de segmentos, velocidade, aceleração, frenagem, tempo de parada, extensão da linha, e vimos que os efeitos de distância e paradas têm perfil assintótico, assim como o perfil de efeito de velocidades no tempo de viagem também é assintótico. A taxa de aceleração e, por sua vez, também, por decorrência, a de frenagem também é assintótica, quer dizer, vai haver um momento que não precisa mais ter capacidade de aceleração, a velocidade. Então, esses fatores todos são, né, a velocidade, aceleração, frenagem,
tem impacto, e a distância de paradas tem impacto que tem a ver com N, né? Quanto maior o D, menor será o N. Então, o N tem um efeito assintótico também no tempo de viagem. Resta então, o único efeito direto é a extensão da linha e o tempo de parada. E vimos o tempo de ciclo como sendo o resultado do tempo de ida operacional, o tempo de volta, o tempo no destino e o tempo na origem. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos. Há uma outra aula que aplica esses conceitos para analisar o desempenho em frequência, em frota, em headway, capacidade de veículo e tempo de espera do usuário. Obrigado.